Olá! Vamos iniciar nossa segunda aula do Reiki Mestrado. Eu sou a Jane Nadal Arrojo, do Arrojo Espaço Terapêutico. Lembrando, deixem seu like, inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando também que esse curso é um curso pago. Para receber a sintonização e para receber o certificado, tá bom? O certificado do curso é registrado e a gente tem todas as instruções no primeiro vídeo desse curso. Vamos iniciar? Hoje nós iremos falar sobre o símbolo da finalização, concretização, o Haku. O outro símbolo do mestrado é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas foi incorporado pelas escolas modernas, a exemplo da Ryoho Reiki Gakkai, e, entretanto, a maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreendem a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura e com apenas uma exceção. O símbolo se parece com um raio luminoso. Sua definição foi dada como o símbolo que domina o fogo. Ele tem a forma de um raiozinho, né? Ele é conhecido como completador e concluidor. Alcance do nirvana inferior, esvaziamento do ego, liberdade, iluminação, paz total, liberação do mundo material, libertação do corpo e da reencarnação no budismo. Este símbolo no budismo é usado dos pés até o chakra coronário para afastar um espírito, entidade obsessora ou de um corpo. No Reiki é usado do chakra coronário aos pés. Ao contrário, né? Para absorver a energia do universo para o corpo ou o ser. É o uso material do símbolo, enquanto no pensamento budista é a iluminação. Na definição dada pelo Reiki, o raio de luz é conclusão e integração. Ao finalizar ou concretizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia do Reiki no receptor. Isso é tudo o que a maioria dos mestres em Reiki sabe. Mas, de fato, sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o iniciado a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, que é o tandem, né? Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias espirituais do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação do Reiki. Então vamos lá. Por isso nós falamos em fazer a iniciação do mestrado, porque é um plus, né? É algo a mais. Todos os símbolos que recebemos no Reiki, eles têm uma função, né? E quando a gente recebe todos os símbolos, a gente potencializa as energias e, como eu vou dizer essa palavra? A gente faz uma limpeza mesmo no nosso corpo, né? Eu pus o teclado no colo, tá apanhando aqui. A gente faz uma limpeza no nosso corpo e prepara ele. Então, assim, tem muita coisa dando errado.
minha vida está toda atrapalhada, minha vida está toda travada. Quando a gente faz as iniciações, isso tudo vai limpando, né? Vai ficando mais claro, a vida passa a fluir melhor. Eu e essa minha tiarinha. Agora deixa eu ver se mexi aqui, se o microfone ficou no lugar de novo. Ver se está falando lá. Tá. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que o original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica durante a iniciação explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional que se seguem à iniciação. Então, assim, eu vou fazer o curso aqui com esse mestre, porque ele tem um valor melhor, ou eu gostei do material que ele está colocando. Nada é por um acaso, né? Se o seu mestre, se é esse o mestre que vai te iniciar, tem uma razão de ser, né? A gente já tem um contato aí, eu acredito que espiritual, por causa das trocas de energia. Com todas as variações dos símbolos hoje em dia, é interessante notar que há apenas uma variação para o Haku. Essa simplesmente suaviza as curvas do raio luminoso, que forma uma linha tortuosa. Usado dessa forma, o símbolo se transforma no poder da serpente Kundalini. Entretanto, o raio luminoso é a Vajra, do budismo Vajrayana, o símbolo do caminho de diamante do budismo Mahayana no Tibete. Porém, a forma em zigue-zague do símbolo original parece ser a mais correta. A purificação já ocorreu. Às vezes, o novo mestre Reiki necessita de mais horas de sono durante os dias subsequentes, à medida que seus níveis energéticos e corpos vibracionais se reajustam para se adaptar à expansão da energia. No budismo tântrico, existem muitos níveis de iniciação. O termo em sânscrito é abhiseka. Em tibetano é Vong. Na Índia, disse que a pessoa recebe o Saktipa. Gente, eu sou péssima para esses nomes. Ai, meu Deus. Mas tá, tudo bem. O processo iniciático é um sacramento e suspeita-se que as iniciações... A minha filha tá rindo, viu, da minha cara. Que as iniciações de Reiki ou budistas tenham dado origem aos sacramentos do cristianismo e talvez a todos os ritos de passagem. Ao receber uma iniciação, poderes sagrados entram no corpo e aí permanecem. No budismo tântrico Vajrayana, uma iniciação sempre precede o início de um nível de ensinamento. Os 4 níveis do fortalecimento budista refletem exatamente os 3 níveis do Reiki. Eu tô com sede, só que tomar água de garrafa com microfone é um desafio. As 3 primeiras iniciações budistas acabam com os bloqueios kármicos. A 4ª cura a consciência. As 4 iniciações oferecem as seguintes expansões do Ki: abertura de bloqueios energéticos, aumento de poder, acesso a novas instruções e permissão ao aluno de praticar certos processos ou rituais.
Esses 4 benefícios também são trazidos para as iniciações Reiki, cada nível elevando a um nível mais complexo. As 4 iniciações são as seguintes: o fortalecimento do vaso limpa os canais psíquicos e o corpo físico de obstruções kármicas. Permite ao aluno visualizar certas divindades ou deuses. E outros benefícios são mantidos em segredo. Segundo, o fortalecimento místico abre o fluxo do Ki e o poder da palavra dá eficácia aos mantras. Novamente, existem outros benefícios secretos. O fortalecimento do conhecimento divino purifica o corpo mental e permite a prática da Hatha Yoga, além de outras coisas. O fortalecimento absoluto leva ao reconhecimento da verdadeira essência espiritual e à experiência direta do que até então era um conhecimento apenas simbólico. Esse fortalecimento permite o estudo da Hatha Yoga e tem resultados místicos profundos. Então, essa parte dos segredos, né, os benefícios secretos, é pessoal. Cada um vai ter o seu, tá bom? E vamos falar sobre o Haku, o raio de luz mantendo o fogo, somente para fazer as iniciações. Então, a gente usa o Haku somente para isso, tá bom? Os autênticos símbolos do Reiki não podem ser usados negativamente. Eles têm uma proteção interna. Existem conversas e textos não comprovados que havia originariamente 353 símbolos do Reiki, 22 dos quais atualmente estavam sendo usados. Eles estariam arquivados em bibliotecas no Tibete e na Índia. Disse que quando chegar a hora de o Ocidente e de o Reiki terem esses símbolos de volta, ser-nos-ão dados de tal forma que poderão ser imediatamente reconhecidos como os autênticos símbolos do Reiki. O futuro dirá. Aí eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que é por isso que estão vindo tantos cursos de Reiki com nomes, né, diferentes. Reiki Maheo, que tem lá. Meu quadro não está aqui perto de mim. Acho que 5 ou 6 símbolos. Karuna, o Reiki mesmo, o tibetano, chama violeta, que também tem vários símbolos. Acho que o chama violeta é o que mais tem símbolos dos que eu fiz. Então, assim, são muitos, né? E muitos com símbolos. Então, acho que aos poucos a gente vai saber tudo Reiki, né? Cada um com nomezinho, mas tudo Reiki. Quanto aos símbolos do mestrado em Reiki, o assunto se esgota por aqui. Apesar de que Reiki não é uma religião, e sim uma manifestação. O grande problema com a religião, a manifestação, são as pessoas. Um grande número de pessoas na atualidade quer dar a impressão de serem os novos Mikao Usus. Haja vista o grande número de símbolos canalizados e que são absorvidos pela massa e usados imediatamente. A parte do longo processo de estudo que Mikao Usui empreendeu para chegar ao ponto que hoje estamos. No começo dos ensinamentos sobre o Reiki, os alunos em geral perguntam o que é uma iniciação. Diga-lhes que só pode descrever o processo como sendo um pequeno milagre. A iniciação tem de ser vivida. Não pode ser descrita racionalmente. Ninguém sabe por que ou como a iniciação em Reiki funciona,
ou por que a combinação das mãos, dos símbolos da respiração e de outros controles tem um efeito tão profundo. Os que já receberam iniciações em Reiki sabem que sua vida altera profundamente. As iniciações são um ponto alto na vida de muitas pessoas. E a maioria de nós que já passamos por elas fica completamente deslumbrada durante o processo. Isso é fato, né, gente? A gente recebe aí vários depoimentos de pessoas que fazem o Reiki e a gente sempre fala: eu antes do Reiki e eu depois do Reiki. A diferença entre o Reiki e outros sistemas de cura pela imposição das mãos é a iniciação. Outros sistemas podem usar a imposição de mãos sobre os chakras e trabalhar com a energia do Ki, mas só o Reiki tem o benefício extraordinário da iniciação. Nas iniciações tradicionais do Reiki, existem 4 iniciações para o primeiro nível e 2 únicas iniciações para o segundo nível e o mestrado. Aqui cada um divide o nível de um jeito, tá? E a divisão dos símbolos também. As iniciações em Reiki abrem e expandem o Ki. Mantém a capacidade da linha do Hara e eliminam os bloqueios dos canais energéticos, além de equilibrar e iluminar os chakras da linha do Hara e do duplo etérico. Durante uma iniciação, o Ki celeste, carregando os 5 símbolos do Reiki, desloca-se do chakra da coroa para o do coração do receptor. O Ki terrestre é absorvido pelas pernas e pelos chakras inferiores, sendo levado do Hara ao chakra do coração. O suprimento de Ki original é restabelecido no Hara e qualquer bloqueio ao uso da energia se desfaz. Tudo isso ocorre em poucos minutos. A iniciação é uma forma de pagamento kármico. Durante o processo, o karma é retirado do receptor como pagamento para se tornar um curador. Isso ocorre quando o mestre instrutor permanece num nível energético muito elevado durante a iniciação, o que também eleva o nível do Ki no receptor. A ocorrência é automática, sem a intenção ou interferência do mestre, apenas fluindo através dele. O ego não é envolvido. O mestre simplesmente faz os movimentos físicos e tudo mais se segue. Antes de ler essa parte, né, o mestre do Reiki, quando ele faz a iniciação, ele faz a inserção dos símbolos. O restante é feito toda pela egrégora, né? É a egrégora que trabalha, por isso a gente fala para se entregar, tá? Tem diferença de você fazer presencial e à distância? Não. O ensinamento é o mesmo. Eu acredito até que a gente se entrega mais quando a gente faz à distância. Porque como a gente não está frente a frente com o nosso mestre, a gente quer tanto que dê certo que a gente é uma entrega total, né? Como que eu vou dizer? A gente se entrega de corpo e alma, né? Para que dê tudo certo. O processo iniciático pode ser considerado hoje uma das coisas mais sagradas na Terra. Desde o momento da iniciação, um novo curador é criado, ou melhor, despertado. A capacidade de curar faz parte do código genético humano impresso no nosso DNA. A iniciação Reiki acende uma luz numa casa escura,
reativando dons que um dia foram universais, mas que hoje estão praticamente esquecidos. A gente tinha tantos curandeiros, né? Tantas pessoas que benziam. Eu lembro quando eu era menina, a minha mãe nunca foi muito chegada a essas coisas, não, mas a gente ia benzer, a gente tinha uma senhorinha que benzia do lado da casa da minha tia, e eu gostava muito de ir lá benzer. Eu lembro dela pegar os galinhos, ela ia no quintal, pegava os galinhos para benzer as crianças. Gente, como era gostoso, que energia maravilhosa. A gente está perdendo isso, né? A gente quase não vê. A minha mais velha, eu levei ela muitas vezes. E muitas vezes eu só ligava. Benze a Mirella pra mim. E era muito legal, porque eu não conheço. A minha filha já tem 19 anos, eu não conheço essa senhora. E, e eu ligava, era como se ela tivesse visto a minha filha nascer. E ela falava assim: Jane, tá acontecendo isso, não se preocupa, é o dentinho, é não sei o quê. Nossa, colocaram quebrante nessa menina. Que fofa, Dona Odete abençoada. Que Deus dê muitas bênçãos na vida dela. E ela poucas vezes benzeu a minha caçula, que já tem 8 anos. Mas agora a mãe da caçula aplica reiki, né? Não leva mais pra benzer. Mas às vezes elas pedem, é muito bom. O reiki é uma das maiores forças desse planeta na evolução das pessoas. As iniciações curam o nosso DNA, ligando-nos novamente à luz. Então é o que eu falei lá no início, né? Cada vez que a gente recebe um símbolo, ele vai fazendo um tratamento. Então, por mais que você fale assim, eu não quero trabalhar nunca com isso. É lógico que energia na gaveta, energia parada não é legal. Mas o tratamento que ele faz em você na iniciação é muito bom. Então, a gente deve sim fazer as iniciações. Ao receber a iniciação em Reiki, cada pessoa tem uma experiência diferente. Ela pode ver cores, ter sensações estranhas, visualizar a imagem de si mesma em vidas passadas, ou entrar em contato com espíritos guias, ou encher-se de felicidade e alegria. De paz, né? Eu, em muitas das minhas sintonizações, senti uma paz assim tremenda. E acho que por isso que o meu mestre fala paz profunda. E a gente ganhou paz profunda e paz profunda sempre. Algumas pessoas choram ou tremem. Outras dizem que não sentiram nada, mas apresentam as faces coradas e um largo sorriso. A abertura para a energia é evidente ao se olhar para elas. A maioria das pessoas sente imediatamente as mãos quentes, o que é típico do canal Reiki, embora algumas possam levar mais tempo até manifestarem o calor nas mãos, à medida que as utilizarem na cura. Não tem regra, tá? Não se cobrem. Sempre falem para os seus alunos. Não se cobrem. Ontem mesmo uma aluna me perguntou: ai, mestra, eu não tenho sentido nada. A energia está fluindo? Sim, né? É, às vezes você está se cobrando demais. Às vezes você quer muito sentir as coisas. E aí a coisa não flui, porque às vezes é tão sutil que você não está percebendo, porque você quer, né, ver aquela labareda saindo das mãos. E não é, para cada pessoa é diferente. O mestre, ao fazer a iniciação, sempre sente algo diferente, mas em geral o sentimento é de uma alegria intensa. O processo transforma o corpo num para-raios. A energia do Ki primeiro se movimenta no corpo do mestre, do instrutor, para depois ser transmitida ao aluno. Este é um processo fisicamente cansativo,
razão de não haver tempo para se pensar durante a iniciação, só para movimentar a energia pelo corpo. Não há outras considerações além dos movimentos físicos. A energia toma conta de si própria. A iniciação é uma experiência que envolve a Kundalini, atinge os níveis do Hara e do duplo etérico. Qualquer pessoa que queira transmitir o Reiki aos outros recebe toda a ajuda necessária. Faça o máximo. Quando se tem a intenção de ensinar o Reiki, recebe-se ajuda. Eu que o diga. O método de iniciação que se segue apresenta uma iniciação para cada um dos níveis do Reiki. Também se trata da mesma iniciação para os 3 níveis e ele tem sido transmitido oralmente. A iniciação para o reikiano até o nível de mestre é a mesma, tá? Todas as iniciações são iguais, gente. A única diferença é quando a gente assopra o símbolo que a pessoa está sendo iniciada. Isso ocorre em parte devido à intenção e à capacidade que o receptor tem de conservar o Ki. Ao fazer a iniciação para o primeiro nível, provoca-se uma abertura na aura, pois a expansão áurica ainda não se iniciou. O aluno que está recebendo o primeiro nível não se abre totalmente durante a iniciação. À medida que seus corpos energéticos se expandem e se ajustam a uma maior quantidade de Ki, ele se torna capaz de lidar com mais energia e, portanto, começa a se abrir. A abertura completa para o primeiro nível leva de 3 a 4 semanas. Por isso que a gente fala para fazer os 21 dias, né? E para não perder nenhum dia de autoaplicação. Num ciclo que leva de 3 a 4 dias em cada chakra, né? A gente tem os 7 principais, 7 vezes 3, 21, né? E se a gente for levar um dia a mais, né? 21 mais 7, 28, tá? E é de pessoa para pessoa. Quando se faz... Quase que pensei para fazer 21 mais 7. Ah, Jesus! Quando se faz a iniciação no Reiki segundo nível, acontece o mesmo. O Reikiano do primeiro nível atinge um nível de abertura da linha do Hara, e é assim que o segundo nível se manifesta. Por isso a gente fala, não faça tudo junto, né? Faça um por vez, recebe toda essa energia para você estar preparado para o próximo nível, né? Às vezes a pessoa leva até mais do que isso para querer fazer o segundo nível. Disse que o nível da energia do Reiki segundo nível é matematicamente elevado à segunda potência. Novamente, o aluno passa por um período de adaptação, à medida que aumenta a sua capacidade de canalizar o Ki. No mestrado, o nível de energia se expande novamente, a partir do ponto atingido no Reiki segundo nível. O processo é semelhante ao primeiro e segundo nível, num nível energético mais expandido, pois o reikiano pode manipular uma maior quantidade de energia. Esses períodos de adaptação são a causa da reação de desintoxicação que alguns reikianos sentem depois de receber as iniciações. Se há bloqueios energéticos nos chakras, na linha do Hara ou na capacidade para canalizar o Ki, eles se dissolvem pela energia das iniciações e essa dissolução causa reações, por isso das catarses, tá? Se os bloqueios são eliminados do corpo etérico, as reações físicas são diarreia, coriza, inapetência por alguns dias ou dor de cabeça. Eu lembro de uma das minhas iniciações que depois na autoaplicação eu tava me auto-aplicando, me deu uma dor de barriga, eu tive que sair correndo. Aí eu lembro de
ter mandado mensagem depois pro Alisson. Eu falei, Alisson, eu tive que acabar minha auto-aplicação no vaso sanitário. Ele tá limpando, tá limpando. Eu, gente, que dor de barriga. Tive muita dor de barriga. E deixa limpar. Eu lembro da minha mãe falar assim, ai, toma não sei o que pra cortar a diarreia. Eu falo, não, tá limpando, é catarse, deixa limpar. E deixa limpar, gente. Deixa limpar tudo. É muito engraçado. Isso é mais frequente no primeiro nível. E se os bloqueios se deslocam dos níveis emocional ou mental, a desintoxicação também ocorre nesses níveis, tá? Essa é a desintoxicação que ocorre no segundo nível e pode demorar vários meses, causando o desenvolvimento e as mudanças de vida. Então, gente, vocês vão perceber, assim, cada vez que você for iniciado, vai ser de um jeito. Tem gente que não vai ter catarse nenhuma, tem gente que vai ter muitas. Não deixem de fazer as autoaplicações. Esqueceu um dia, começa tudo de novo, faça direitinho, que vocês vão ver como vai dar diferença. Não se preocupem de quando forem fazer a iniciação. E aí, de novo, eu vou falar a minha experiência. Eu fiquei muito nervosa. Como eu disse no vídeo anterior, eu não queria dar aula. Eu não queria iniciar as pessoas. E eu acredito mesmo que tinha muito de alguma outra vida minha. Eu acredito em outras vidas, né? E eu acredito muito que eu já tenha trabalhado com Reiki e que eu não tenha feito isso um bom uso. Talvez nem isso é o que me vem à cabeça agora falando isso. Não de forma consciente, né? A ocasião faz o ladrão? A ocasião faz o ladrão. E talvez para poupar a minha vida, e eu falo sempre isso, gente, é muito engraçado. É uma coisa muito... eu tenha feito isso. E... eu vou voltar a musiquinha aqui para ela não parar. E quando eu fui fazer a minha primeira sintonização, é uma amiga de muitos anos, né? Ela é minha amiga hoje, há quase 19 anos, 18 anos. E eu marquei um horário com ela, marquei às 18. E era 17 horas e eu não tinha montado nada da iniciação. E eu tava numa agonia, um aperto. Eu falava assim, eu vou desistir, eu não vou fazer. Eu vou desistir, eu não vou fazer. Eu não conseguia. Gente, a iniciação é muito simples. Eu não conseguia entender. Eu falava... eu ligava para a Nalva não me atendia, mandava mensagem para a Nalva. Eu falava, minha mestra vai me deixar na mão. Me iniciou no mestrado. E agora que eu preciso dela, ela não tá lá para me ajudar. Eu não conseguia entender. Eu falava assim, gente, é simples, mas eu não tô conseguindo. E aí, essa minha aluna, né, minha amiga, mestra, 18, eu falei, não, às 19. Eu falei, eu não consegui montar a sua sintonização ainda. Ela, então tá bom. Eu falei, às 19, vai lá, entra lá no seu quarto às 19 horas e eu vou fazer a sintonização. Quer queira, quer não. E eu mandei milhares de mensagens pra Nalva. E ela simplesmente, o celular dela não tocou. E aí eu sentei e eu falei assim, olha, me conecto com a egrégora do Reiki, com os meus mestres e mentores, e que vocês me ajudem. Eu não sei o que é para fazer, eu não consigo entender. Eu vou fazer do meu jeito.
É para inserir os símbolos, eu vou inserir os símbolos e eu vou fazer do meu jeito e tá tudo certo. Vocês aí do outro lado, se vira! Vocês fazem a sua parte que eu vou fazer a minha. E foi muito lindo. Geralmente a gente pede para o aluno ficar 45 minutos lá recebendo a iniciação. E aqui a nossa inserção leva uns 15 minutos no máximo. E eu fiquei 1 hora chorando, chorando, chorando. Eu chorava e eu não conseguia sair da posição que eu estava. Eu chorei durante 1 hora. A sensação de gratidão e de que aquilo fazia parte da minha vida era tão grande e tão intensa. Foi tão lindo, e que a partir daquele dia foi como se tivessem tirado aquilo tudo que eu estava bloqueando, né? Tudo aquilo que eu não queria aquilo para minha vida. E depois disso, foi muito engraçado porque eu ouvia muito no meu inconsciente, sei lá, falar que aquele era o meu caminho, era aquilo que eu tinha que fazer e eu tinha que fazer aquilo sozinha. E aí, mesmo assim, passaram-se alguns meses e só agora que eu sentei com a Nalva e falei, Nalva, não, eu preciso fazer isso sozinha. E nesse período eu percebi e comentei várias vezes com a Nalva que as pessoas procuravam a mim. Então, que aquilo era a minha missão. Era eu que tinha que fazer aquilo. Então, que estava tudo certo. Graças a Deus, né? A minha mestra está ali me apoiando nesse período. E sou muito grata, tanto ao Alisson como à Nalva, 2 seres iluminados de luz na minha vida. Sou muito grata aos meus mestres e por eles estarem ali do meu lado, né, nessa fase. E aí, quando eu conversei com a minha aluna, eu falei para ela como foi. E aí ela me contou várias coisas. E aí eu contei para ela o que tinha acontecido, né? Eu falei assim, nossa, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Eu não conseguia entender e era algo tão simples. Ela falou para mim, o reiki já estava em você. O reiki já fazia parte da sua vida, você só não tinha entendido. E, e daquele dia em diante, muita coisa mudou para muito melhor, né? E, e a minha madrinha fala: você tem que confiar em você. Eu acho que não era nenhuma questão de confiança, era o tempo certo, né? Eu acho que tudo tem a sua hora, né? Tudo na hora certa. E a gente tem caminhos a trilhar para a gente ir resgatando. Então, a cada iniciação, um relato de um aluno me traz mudanças novas. E isso vai acontecer com todos, né? Mesmo que você não faça iniciações que você não queira, só de você atender as pessoas, você vai receber tantos relatos que aquilo vai mudar a sua vida, nunca mais vai ser igual. Então se abra e se permita, né? A hora certa de tudo. Tá bom? Gratidão. Até o próximo vídeo. Grata mesmo por vocês estarem aqui, né? Nessa minha missão. Beijo enorme. E paz profunda a todos.